Chega nessa época, além do sentimento gostoso de final de ano, às vezes dá uma angústia. Dá, eu acho que é normal, né, a gente pensar das pessoas que não estão mais com a gente. Então dá aquela sensação um pouco de tristeza. Eu acho que dá uma certa angústia, porque você pensa assim, nossa, esse ano eu pensei em fazer tanta coisa E não dei conta. parece que eu não dei conta. Então, às vezes, uma certa frustração. É Sim. normal, somos humanos, vai passar pela cabeça. Dá uma sererê, né? Dá. A gente fica acelerado. Acelerada, assim, parece que a gente quer fazer tudo logo, e daí chega a data, parece que a gente não viveu aquele sentimento que era pra ter vivido. É uma mistura de coisas, É uma né? mistura de sentimentos e é normal porque somos humanos. Sim. Mas em algumas situações eu acho que a gente acaba sofrendo um pouco. Mas dá pra melhorar. Tá. Vamos Dá? descobrir? Vamos descobrir. Quando a gente se reúne para as festas de fim de ano, a ideia é de que todos estejam bem, certo? Mas a realidade é que para muitos as luzes de Natal escondem sentimentos como ansiedade, solidão, o peso de um balanço emocional, nem sempre positivo. É verdade, dados da Associação Brasileira de Psiquiatria mostram que as buscas por atendimento psicológico aumentam em até 15% nesse período de festas, tá? O luto por quem não tá mais aqui, né? A pressão das reuniões familiares e também tem aquelas perguntas típicas, sabe? Do tio do pavê. Já tá namorando? Não engravidou ainda? Já conseguiu um novo emprego? Tudo isso pode sobrecarregar a nossa mente. Mas como equilibrar essas expectativas e respeitar os nossos próprios limites? Para nos ajudar a entender como manter a saúde emocional em dia e passar por esse ciclo com mais leveza e tranquilidade, a gente recebe o psicólogo Paulo Henrique. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Seja obrigado pelo bem-vindo. convite. Obrigada. Joia, tudo bem? Tudo jóia, e você? Que joia. Pode se Por sentar. favor. Paulo, a gente sabe que Natal é aquele momento de reunião e às vezes a gente fica muito tempo sem ver todos os familiares, então é naquele momento que você vai ver a tia. Eu acho que até por isso que as mulheres às vezes vão tudo no salão, sabia? Todo mundo quer ficar bonito, né? Fala assim, faz tempo que eu não vejo, é melhor eu ir lá bonita. Pra causar enfim. aquele impacto, né? Pra falar É a como imagem você que tá vai magra. ficar pro ano. É verdade. Isso acontece mesmo? Olha, a gente vai comentar aqui hoje muito sobre a imagem, muito sobre aquilo que a gente quer passar, né? Então, sim, pode ser que aconteça e nem sempre de uma maneira muito positiva. A gente se prepara e é como você disse, muitas vezes a gente permite que o outro conheça a gente do que a gente quer, o lado que a gente quer. E que a nossa família também é assim, nossa família é o nosso maior elo, mas ao mesmo tempo sempre tem aquele pentelho, né? Sabe, aquela tia que não tem aquela pergunta muito agradável, aquele tio que exagera no comentário. E daí é difícil, né, doutor? Olha, esse período de festas, então a gente está falando de Natal e de Ano Novo, ele é um período muito bonito, né? E tem muita coisa boa nesse período mesmo. Acontece que a imagem de beleza que é passada, às vezes traz uma pressão extra, né, para o momento. E a gente começa a ficar com um certo receio de não estar exatamente alinhado com todas essas emoções, né? Acontece que para muita gente esse período de Natal e de Ano Novo não é sinônimo de paz, de tranquilidade e às vezes nem de descanso, né? Se a gente olhar até mesmo dentro do trabalho, muita gente que está na área do comércio, muita gente que está na área da segurança, por exemplo, né? Dentre outras áreas, tem aqui um período muito conturbado e muito Trabalha agitado. muito, né? Exato. Então, não é exatamente a mesma coisa para todo mundo. Agora, toda a imagem que se tem com Natal e Ano Novo tende a ofuscar isso que não combina muito com as festas, né? Então, esse cansaço, esse desânimo, esse luto que vocês mencionaram também, né? Devido à história que cada um teve ao longo do ano, por exemplo. E quando a gente tem essa emoção sendo ofuscada, ela dá um jeito de aparecer, ela dá um jeito de se fazer presente. É aí que a gente vê essa ansiedade, esse medo, essa tristeza aparecendo de uma maneira mais intensa, ela gritando para ser colocada para fora. A gente, de repente, quer, por exemplo, mascarar isso pra gente, né? Porque eu acho que primeiro a gente faz isso, né? Senão a gente, de repente, estaria numa terapia ou tentando resolver isso de uma melhor forma. Mas quando tá reunido, em família, sempre vai ter uma cutucada ou algo que vai te fazer lembrar aquilo. Que seja ansiedade, porque você ficou desempregado e ainda não conseguiu um novo emprego, né? Ou, de repente, o próprio luto. Como que a gente pode viver isso de uma forma harmônica com a gente, mas entendendo os limites também de repente, falar assim, olha, essa pergunta pode me ofender. É ruim a gente falar isso ou não, doutor? Impor limites, né?
Olha, impor limites é uma tarefa difícil. Difícil, né? falar Difícil. os nãos, né? E nesse momento festivo, às vezes é um pouco mais complicado, né? Até porque a gente começou essa conversa falando de passar uma imagem que vai ficar para o ano, né? Então, muitas pessoas que podem estar ali não têm tanta intimidade assim com você. Então, ainda se torna mais difícil de colocar esses limites, né? Agora, eu achei legal que vocês comentaram, né? Um pouquinho dessas piadas e desses questionamentos um tanto inconvenientes que podem aparecer, né? E os namoradinhos, será que esse ano vai? Então entra em assuntos delicados na parte de emprego, por exemplo, e diversos outros temas, né? E normalmente vindos por parte de alguém que não está tão alinhado assim com sua vida, que não tem tanta intimidade assim, tá? Esse tipo de questionamento pode elevar alguns temas que trazem sentimentos negativos para as pessoas. E a gente está falando de sentimentos negativos como uma tristeza, como uma ansiedade, em um ambiente que não está preparado para receber essas emoções, tá? Porque qualquer emoção negativa precisa ser vivida, né? Então a gente precisa viver a tristeza, a gente precisa viver o luto, mas não em todos os ambientes, né? A gente não vai se expor, a gente não vai trazer tudo aquilo à tona, que são coisas muito íntimas, em um ambiente que não está preparado para acolher. Aí que mora a maior parte do problema. É por isso que tem aquela frase que nós já falamos aqui, né? Porque você tem que fazer terapia para lidar com quem não faz, né? Porque no ambiente de família, muitas vezes você tem que ser o sensato, por não brigar, por realmente ficar quieto, né, dar um passo para trás para evitar um conflito no momento que era para ser gostoso, né? E quando a gente chega nesses ambientes de festa, a gente tem que estar muito espiritualizado. Tem que já fazer aquela, sabe, colocar a sua roupa e colocar assim a cabeça no lugar e ó, não vou ligar para nada. Enfrenta seu leão, não é isso? Olha, essa seria uma postura ideal, né? Mas é muito difícil a gente conseguir manter, né? Até a gente conseguir manter esse nível espiritual tão elevado, porque existem algumas provocações que podem passar do limite, né? Então, o que cabe a gente, o que está no nosso alcance? É lidar com as nossas próprias questões, então é ter um tempo para trabalhar com essas emoções negativas que estão aparecendo, né? Então, reconhecer que talvez eu tenha passado por um luto esse ano, reconhecer que talvez esse mês esteja um pouco apertado para mim, reconhecer que talvez esse convívio, essa organização festiva que está acontecendo não está me caindo muito bem. E tudo aquilo que tem a ver com você pode ser muito bem trabalhado. Quando chegar a vez de conviver com o outro, que talvez tenha uma postura dessa maneira que a gente está mencionando, a gente pode estar mais preparado para lidar. E aí, claro, a reação depende muito de você e muito do ambiente. A gente controla o que está no nosso alcance. E acho que essa é a maior preocupação, porque a gente consegue controlar o que está ao nosso alcance, mas às vezes ultrapassa o limite, né? E aí o que está em volta, né? A gente brinca até que tem os isqueirinhos, de repente é uma coisa só e de repente por uma resposta que você deu, que alguém também se sentiu incomodado, aquilo parece ampliar. E infelizmente a gente tem os lados positivos, que daqui a pouco eu quero falar sobre isso também, que são os perdões, que a gente fica mais sensível, mas tem o lado de que de repente você acaba brigando com alguém, às vezes com um irmão, por exemplo. Você ama, né? Que você ama. Como lidar com essa situação, ou como sair, ou como de repente pedir desculpa, ou como o marido ou o namorado puxar você e falar, ó, diminui. Dá uma diminuída, dá uma segurada. Olha, quando a gente coloca, né, até vocês mencionarem então do irmão, de um marido, da esposa, tudo, a gente está falando de pessoas que têm um convívio próximo. Então, na verdade, essa parte da dica ela pode aparecer tanto nesses momentos festivos quanto em qualquer outro momento que a gente tenha, né, até fora do ano novo. E aí a gente está falando de comunicação, né? Comunicação é uma via de mão dupla. Então, as pessoas que estão ali naquela comunicação precisam passar o seu recado e precisam saber receber esse recado. Então, tudo isso faz parte da comunicação. E a gente saber escolher o momento e a maneira de se comunicar faz parte de um bom convívio também. Então, quando a gente está num ambiente que não é propício para ter uma conversa difícil, faz parte de um bom senso a gente não puxar aquele assunto, sem deixar ele esquecido, né? Então, aguardar um momento que seja ideal, né? E isso vai se aplicar para assuntos que podem surgir naquele momento e que eu posso optar por conversar disso em um momento posterior, ou isso pode vir de alguns outros eventos, né? Então, às vezes a gente chega naquela festa e assim, eu estou um mês inteiro
um pouco incomodado com o fato de eu ter que ter organizado tantas coisas e tem outras pessoas que não se movimentaram tanto assim. Então faz parte da minha postura também eu conseguir escolher como que eu vou comunicar isso, sem deixar passar, porque eu também não quero carregar a vida inteira aquele incômodo comigo, mas sem causar uma confusão maior do que a necessária ao transmitir essa mensagem. Aí a gente cai na comunicação. Eu acho que é importante exatamente a gente falar para essas pessoas que a gente está falando muito de quem está levando, né? Do nosso sentimento quando alguém faz um comentário que não é muito legal. Mas é importante a gente fazer essa reflexão se você não é o chato, se você não está sendo realmente o desagradável, Exato. né? Que já que é pra gente conviver, que é pra gente celebrar, que é pra gente passar o Natal em família, que fique na sua consciência também para que você não exagere tanto na bebida quanto nos comentários, nessas brincadeiras. Seja agradável. Seja agradável. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento presente, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente rever as pessoas da nossa família e nós somos uma parte de cada uma das pessoas que estão ali naquela mesa ou naquela casa, enfim. Então escolha o que é de bom de cada um, né? Eu acho que é a melhor forma. Eu adoro quando eu tô, sei lá, reunida com os meus tios, as minhas tias, eu adoro ficar olhando cada uma e eu falo, gente, olha, eu sou igualzinho aqui, puxei. Eu fico fazendo as minhas avaliações de uma forma gostosa, porque a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã e às vezes as pessoas que estão ali no próximo ano talvez não estejam todas, né? Então que bom que você possa viver esses momentos da melhor forma. Põe um óculos cor-de-rosa, vai desfiando, que dá tudo certo. Mas, Paulo, a gente também sabe que é uma época que a gente está sensível. E existem momentos da gente fazer os nossos pedidos de perdão. Como fazer isso, de repente, numa festa de Natal, numa reunião com a família? Como que a gente pode perdoar alguém e se sentir bem com essa situação, independente da resposta que a gente pode ouvir? Olha, o perdão, a gente sempre reforça que ele é diferente do esquecer, né? Então ele não é simplesmente deixar passar, né? O processo do perdão, ele envolve você entender o que foi aquilo que aconteceu e você optar, né, por manter ou evitar aquele convívio, em deixar aquele ambiente mais tranquilo, não num movimento para o outro, mas um movimento para si próprio, né? Isso tudo é o perdão. Agora, na pergunta, né, quando deve fazer isso, né? Aí a gente não consegue dar uma resposta cravada porque tem muitos tipos de acontecimentos para gerar esse perdão. Às vezes vale a pena você aproveitar um momento festivo para trazer isso à tona, ou às vezes isso é uma questão muito íntima que você não quer fazer em um momento que tem muita gente vendo, né? Então, não tem hora certa. Tem um momento de você se sentir preparado em um processo que seja interno. Então, você vai entender o que aconteceu, você vai entender por que aquilo te feriu, porque as coisas que te ferem têm a ver com a sua história, né? Aquilo que alguém te fala pode te magoar porque esbarra em alguma coisa que você já viveu em algum momento da sua vida também. Então você vai entender por que isso te machucou, por que isso te ofendeu, por que isso te entristeceu. E quando você consegue reformular, quando você consegue se curar de tudo isso, você está pronto para perdoar essa pessoa. Agora, aí já vai depender da sua decisão. Esse perdoar vai ser continuar caminhando junto, vai ser ter um afastamento um pouquinho maior, como vai funcionar isso, já vai variar muito do que foi esse ocorrido. É isso, né? É isso. Eu acho que é pra gente não tirar, assim, não deixar de lado os nossos sentimentos, respeitar o sentimento do próximo e viver esse Natal da forma que a gente tem no nosso coração, que é amor, né? Exatamente. Acho que com respeito, lembrando sempre que a conversa, o diálogo, ela faz parte de uma pessoa fala e a outra escuta. Então, que a gente seja bons ouvintes também das pessoas para que a gente consiga compreendê-las, né? Paulo, seja sempre bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço o convite, gente. Desejo a todos vocês aí boas festas, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês. Obrigada. Para todos nós, né?